Shalom, queridos, bom dia, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus, Yehoshua HaMashiach, Jesus, o Messias, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. Amém, queridos? A palavra do Senhor nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A apóstola Valnice tem ministrado acerca dessa palavra algo muito mais profundo do que às vezes nós ouvimos ser ministrado. Às vezes as pessoas dizem assim, todas as coisas cooperam para o bem. Amém, todas as coisas. Agora, vamos ver o que diz a palavra do Eterno. Amém. O que diz o texto, o que está no contexto da palavra. Não só a palavra isolada. Então ela diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque tudo aquilo que acontece, baixar só um pouquinho aqui a ministração do nosso amigo Alessandro Vilas Boas. Amém. Tudo aquilo que acontece, todas as nossas lutas, os nossos desafios, tudo aquilo que acontece é para que o caráter de Cristo seja formado em nós. Isso é o que está em Romanos capítulo 8, versículo 28. Eu vou só pegar aqui um pouco mais o texto. Bendito seja o nome do Deus vivo. Queridos, eu estou tão feliz. Está acontecendo a conferência de pastores da INSEGEC. Está acontecendo em São Paulo. E por conta do meu horário de trabalho, hoje aqui é dia de trabalho normal em Bacabal, eu não pude viajar, não pude ir para participar presencialmente. A conferência dia 1º começou ontem, hoje e amanhã. Só que aí eu fiz a minha inscrição online, queridos, e eu estou bebendo na fonte. Uma identificação com o chamado profético, que é o nosso chamado. Antes de nós entrarmos na cobertura da INSEGEC, nós sabemos que a apóstola Valnice, ela consolida muitos ministérios. Ela é uma voz profética na nação brasileira. E nós já conhecíamos o trabalho da apóstola Valnice. Nós já acompanhávamos. Eu acompanho há muitos anos a vida dela. Tudo que Deus tem derramado na vida dela. Eu já acompanho há muitos anos. E como no nosso ministério, nós somos um ministério de intercessão, eu fui consolidada por uma intercessora. Passei muitos anos na intercessão diretamente. E como eu tenho um chamado para o altar também, não é? Os irmãos que me acompanham sabem que foram muitos anos ali no Ministério de Louvor, mas não só estar lá na plataforma, não só estar ministrando uma canção, sempre o chamado da adoração. O Senhor sempre tomou meu coração com a adoração. É muito ligado à nossa identidade profética. Cada pessoa, Deus tem um chamado, Deus tem algo que Ele derrama, que é dele, e Ele derrama em nós. E aquilo que nós formos fazer com isso que o Senhor derrama em nós, durante a nossa vida, os nossos sims e os nossos nãos, vai fazer toda a diferença com aquilo que Deus coloca em nós. Muitas vezes nós precisamos dizer não para alguns convites, nós precisamos dizer não para alguns relacionamentos, nós precisamos nos afastar daquelas pessoas que nos afastam do chamado de Deus, porque a nossa luta não é contra elas, mas é o que aquelas pessoas carregam. Às vezes não é o que nós carregamos. E nós vamos caminhando.
sem nos importar com quantidades. E algo sobrenatural que foi ministrado nesses dias no Congresso de Pastores sobre o chamado, sobre os desafios do chamado, porque já são muitos anos que nós estamos num local que todas as pessoas sabem de Bacabal que é um grande desafio estar lá. E nós já estamos lá antes de estar na cobertura da INSEGEC, tem 12 anos que eu estou lá, nesse lugar. Mas na verdade quem está lá é o Senhor, né? Quem está nesse lugar profético é o Senhor dos Exércitos. É o amor dele pelo lugar, pelas pessoas, para restaurar aquela geografia, aquele lugar, para que o nome de Yahvé seja glorificado. Então o Senhor derrama do amor dele em locais diferentes, e ele derrama desse amor em corações que se abrem para esse amor. É muito mais do que brilho, do que luzes, do que quantidade, do que eventos, muito mais do que isso. É muito mais profundo do que isso. Como a igreja brasileira tem se alimentado daquilo que o Senhor dos Exércitos tem colocado no coração da INSEGEC. Porque não são poucos anos, são muitos anos ministrando na nação brasileira, fazendo atos proféticos. São muitos anos de jejum e de consagração pela redenção do Brasil. Não só a INSEGEC, tem outros ministérios, mas nós estamos falando do nosso ministério. E nós precisamos ter a consciência dessa identidade profética. Sabe por quê, irmãos? Às vezes, quando você não conhece a sua família, seja ela família biológica ou família espiritual, você não sabe o chamado da sua família, as qualidades que a sua família tem, aquilo que Deus tem depositado na sua família, você não precisa correr atrás de ninguém. Aquilo que Deus derramou para a Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo, e aqui em Bacabal, nós somos Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória dele mesmo. Queridos, é muito grande, é muito profundo. É um chamado sobrenatural de restauração. É um chamado para restaurar o nome de Yahvé. É um chamado para restaurar o Brasil. É um chamado para que as escamas dos olhos caiam e o Brasil se renda ao Senhor Jesus. Porque o Brasil é do Senhor Jesus por direito de criação e por direito de redenção. Tantas vezes nós ouvimos serem proclamadas essas palavras na INSEGEC. Aleluia. Eu estou desde ontem, bebendo nessa conferência profética pela internet. E queria compartilhar com os irmãos, porque Deus está se movendo. A nossa luta não é contra a carne e o sangue. A nossa luta não é contra pessoas. Mas nós precisamos nos posicionar. Porque o mundo espiritual não é brincadeira, queridos. Tudo aquilo que nós fazemos, nós temos consequências. Tudo aquilo que está dentro do nosso coração, o mundo espiritual conhece. E nós somos na cidade de Bacabal, nessa cidade. Nós temos uma identidade profética. Assim como os outros ministérios têm a sua identidade profética. Falando do nosso. De clamar pela libertação em Bacabal, pela restauração em Bacabal. Porque nós estamos em lugares que as pessoas não vão. Nós estamos em lugares que as pessoas não valorizam. Porque tem ministérios que valorizam é isso aqui. E nunca foi isso aqui que nós estivemos atrás. E meu coração se entristece quando eu vejo pessoas que deveriam ter o discernimento profético. Deveriam fazer a leitura do que está acontecendo à sua volta.
Mas a Bíblia diz que o príncipe deste século cegou o entendimento das pessoas. E nós precisamos, como em Segec, continuar orando, continuar amando, continuar colocando essas pessoas na presença do Senhor Jesus. Durante muito tempo a gente tem vivido coisas muito especiais na nossa igreja. Glória a Deus. Tem vivido momentos de adoração com a igreja. Bendito seja o nome do Senhor. E acaba que amém, isso querido? Só um segundinho. Assim, alastrar de alguma forma. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor fala muito ao meu coração através começou a brotar da vida desse servo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então, amados, continua o congresso de pastores e líderes da INSEGEC. Eu vou continuar participando, eu vou estar agora no meu horário de trabalho, mas quando terminar o meu horário de trabalho, eu vou olhar na gravação. E amanhã é o último dia, o dia 3, e eu vou estar sempre compartilhando com os queridos aqui daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Deus está daquilo que Deus está movendo. Tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele. Amém, amados? E eu queria também agradecer que eu fiz aquela chamada de manhã, quando eu estava caminhando, e eu estava um pouco assim ofegante, então não sei se ficou bem claro. Mas nessa semana nós tivemos, num espaço curto de tempo, nós tivemos 3 ministrações, com mulheres, com homens e com jovens e adolescentes. E eu digo a vocês, o Senhor está se movendo, o Senhor está trabalhando, o Senhor está trabalhando. Aliás, o Senhor nunca se ausenta do seu trono. Vamos colocar a nossa memória profética nessa hora, para nós lembrarmos de locais onde nós vimos milhares de pessoas, aonde naquele momento nós pensávamos, meu Deus, que mover profético, Deus é tão misericordioso. Mas depois, Deus revelou que tinha tanto pecado oculto. Deus revelou que tinha tanta manipulação. E nós nos posicionamos e nós buscamos de Deus. É claro que tudo aquilo que nós passamos, nós aprendemos, nós somos construídos na nossa história por tudo aquilo que nós vivemos. Mas nós nos consagramos até que o Senhor trouxe, a INSEGEC, eu fui atrás, eu entrei em contato com os pastores. Eu sempre digo que eu encontrei a INSEGEC. Não foi a INSEGEC que me encontrou, fui eu que fui atrás. Porque, na verdade, o Senhor tem essa identidade profética conosco, né? Aqui. Deus faz tudo, todas as coisas cooperam para o bem. E eu continuo acreditando que todos os sonhos que Deus tem para a INSEGEC em Bacabal, o Senhor dos Exércitos vai cumprir. Porque nós estamos sobre a cobertura do sangue do Cordeiro. Estamos embaixo. O sangue do Cordeiro está sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa descendência. Porque Jesus já venceu Satanás. E a Bíblia diz em Apocalipse, porque nós temos vencido Satanás por causa do sangue do Cordeiro e por causa do poder do nosso testemunho. Porque o Cordeiro de Deus, aquele que é único, ele que é o único que é digno, o único que é digno de desatar, de abrir o livro e desatar os 7 selos.
Porque através da morte do Cordeiro de Deus, através da morte dele, do seu sangue, ele comprou para si todos os povos, línguas, raças e nações. Amém? E a Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo está debaixo dessa cobertura do Cordeiro de Deus. Ele nos guarda. Ele está conosco. E Yahvé Tsabaoth, o Senhor dos Exércitos, está na nossa frente. Ele é que vai adiante de nós, endireitando os caminhos tortuosos, despedaçando as trancas de ferro, quebrando os ferrolhos de bronze, nos dando os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que todos saibam que Ele é o nosso Deus, aquele que nos chama pelo nosso nome. Aleluia. Isso nos basta. Aleluia. Isso nos basta. Pode demorar um dia, um mês, um ano, 10 anos, não sei quantos anos. Mas Yahvé Tsabaoth, que não se ausenta do seu trono, vai colocar tudo no lugar. Vai revelar tudo, vai tirar o véu, vai mostrar tudo. Vai mostrar tudo. Aleluia. E o nome dele vai ser glorificado e exaltado. E nós somos instrumentos nas suas mãos. Ele conhece a intenção dos corações. Aleluia. Ele conhece as intenções dos corações. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém? Para que sejam conforme a imagem de seu Filho. Esse é o propósito. Esse é o propósito de todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que amam a Deus. Porque o propósito de tudo aquilo que acontece conosco, as coisas boas, as alegrias, as dores, as perseguições, as lutas, todas as guerras que nós passamos, tudo aquilo que nós vivemos, cooperam para o nosso bem, para que nós, nas mãos do oleiro, sejamos quebrados, ele faça um vaso novo, nos quebra, faz um vaso novo, nos quebra, faz um vaso novo, até que a imagem de Cristo seja formada em nós, e a nossa vida inteira, é algo contínuo. Por isso que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Porque elas vão formar o caráter de Cristo em nós. Esse é o propósito de tudo aquilo que acontece conosco. Amém, queridos? Que palavra tremenda. Amém? Eu queria só compartilhar isso que está no meu coração. Se eu amava em Segec, já amava, depois de ver as ministrações dos nossos pastores, dos nossos irmãos queridos, que banquete dos céus. A nossa apóstola ministrando. Eu sempre acompanho as ministrações, mas foi uma palavra bem direcionada para os pastores e líderes. Que banquete dos céus. Que banquete dos céus. Palavra de confronto, palavras duras, palavras de exortação, para nos alinhar no chamado. Uns para pastores, outros para mestres, outros para profetas, outros para apóstolos,
outros para evangelista. 5 ministérios. Juntos, para a edificação do corpo de Cristo. Para preparar a noiva para o arrebatamento. Aleluia. Até que o Senhor venha. Vocês estão ouvindo? Aleluia. Bendito seja o nome do Deus vivo. Feche os seus olhos, amém? Espírito Santo de Deus, nós estamos tão felizes nessa manhã. Estamos tão gratos por tudo aquilo que o Senhor tem derramado, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. E nós queremos, nesse dia 2 de maio, colocar, Senhor, todo o presbitério nacional e mundial da INSEGEC diante da Tua presença. Toma a vida de cada pastor, Senhor. Toma a família de cada pastor da INSEGEC nas Tuas mãos. Toma a família de cada líder de célula. Toma a vida da apóstola Valnice diante de Ti, da Tua presença, Pai. Coloca um novo cântico. Coloca um novo cântico nos seus lábios, Pai, e no seu espírito nessa manhã. Ela tem as suas forças renovadas em Ti. Seja fortalecida, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. Colocamos, meu Deus, a vida do apóstolo Rinaldo, da apóstola Raquel, todos os apóstolos da INSEGEC, todos os pastores, o pastor Alaume, a pastora Ana Cristina. Nós colocamos a vida deles diante da Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, fortalece os Teus filhos. Para que nesses dias, Pai, de conferência da INSEGEC, para que o Teu Espírito Santo continue se movendo, Pai. Continue soprando. E nós continuemos recebendo daqui. Nós e todos os discípulos membros que não estão lá, que estão nas suas casas, mas que todos recebam dessa unção. Em nome de Jesus, Pai. Para que a identidade profética da INSEGEC, Senhor, ela seja fortalecida. Os chamados sejam fortalecidos em Ti, Senhor. O Senhor renove o primeiro amor na vida de cada pastor. Renove suas forças, renove o chamado. Cada um deles, Pai, que tem fardos nas costas, que o Senhor Jesus carrega esses fardos nessa manhã. Em nome de Jesus, Pai. Protege a vida de cada um dos Teus sacerdotes da INSEGEC, renovando as forças deles em Ti. Em nome de Jesus, Pai. E no mais nós clamamos pela presença dos Teus anjos ministradores, Pai. Até que o Senhor venha, Senhor. Nós bendizemos e glorificamos o Teu nome, Senhor Jesus. Aleluia. Colocamos a INSEGEC em Bacabal diante da Tua presença. Cada um dos Teus filhos, cada um dos Teus servos. Vai de encontro a cada um nessa manhã. Cada visitante aqui da INSEGEC em Bacabal. Cada líder de célula. Cada criança, cada jovem, cada adolescente. Cada casal. O Senhor fortaleça o chamado, Pai. Sopra o Teu Espírito Santo. Sopra, Espírito Santo. Na vida do irmão Régio, na vida da irmã Cláudia, na vida do Jefter Messias, da Jéssica Kemely. Sopra, Espírito Santo, na vida do irmão Cris, da irmã Raimunda. Sopra, Espírito Santo, na vida da irmã Ana Letícia, na vida da Sheila, do Nanô, na vida da Cecília. Sopra, Espírito Santo, na vida do José. Sopra, Espírito Santo, na vida da Miriam.
Sopra, Espírito Santo de Deus, na vida da irmã Duzinha, na vida da Gabi, na vida do Juninho, Senhor. Sopra, Espírito Santo de Deus. Sopra, Espírito Santo de Deus. Toma a vida, Senhor, de cada discípulo da Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo, cada célula, aquelas que estão acontecendo e as que ainda vão acontecer, para que o Senhor se mova e liberte, tire cativos do cativeiro nessa manhã, em nome de Jesus, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém, queridos. Glória a Deus. 2012, eu e você, duas bebês. Glória a Jesus. Olha só. Glória a Jesus. Aqui eu achava que era... Aqui esse YouTube abençoado. Amém, queridos. Que o Senhor nos abençoe e nos dê um dia sobrenatural na sua presença. Amém.